Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Charles Petrucelli, eu sou médico oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata e também sou criador dessa plataforma Glaucoma para Pacientes, né? Uma plataforma que a gente criou com o intuito de levar mais informação para os pacientes portadores da doença e também para seus familiares, para que eles possam ficar mais tranquilos em relação à doença e se empoderar mais sobre o assunto e, consequentemente, ajudar no tratamento. E hoje nós temos uma aula muito importante que é o diagnóstico no glaucoma, né? Onde eu vou falar um pouquinho o porquê que a gente pede aquele tanto de exame para fechar um diagnóstico e, consequentemente, procurar dar o melhor tratamento individualizado para cada paciente. Tá bom? Então agora eu vou passar para os slides para a gente dar seguimento à nossa aula. Então vamos lá, pessoal. Nós já estamos aqui com os slides abertos para dar prosseguimento à nossa aula. E a nossa aula, como eu falei anteriormente, é o diagnóstico no glaucoma. Então, o que é o diagnóstico no glaucoma? Nós vamos reunir alterações existentes no olho para ver se de fato esse paciente ele tem um glaucoma ou não. E se tem um glaucoma, que tipo de glaucoma que ele tem, para a gente poder estabelecer o melhor tratamento para esse paciente. Então, eu gosto de dividir o diagnóstico do paciente em 3 momentos. O primeiro momento é o momento da suspeita, né, que a gente vai fazer através de uma consulta ambulatorial oftalmológica de rotina. O segundo momento é quando a gente acredita que esse paciente possa ter glaucoma e solicita uma propedêutica de glaucoma. O que é isso? São aquele monte de exames que a gente faz para montar o quebra-cabeça e saber se esse paciente tem glaucoma ou não, e se tem, que tipo de glaucoma que tem e que estágio que está. Tá? E por último, nós vamos pegar esses exames que eu acabei de falar e vamos confirmar ou não se esse paciente tem glaucoma e definir um plano de tratamento para ele. Né? Porque a partir do momento que o paciente ele tem glaucoma, na grande maioria das vezes, né, principalmente nos glaucomas primários, esse paciente, ele com o que existe de tratamento hoje, ele tem que ser acompanhado o resto da vida. Tá bom? Então, vamos lá para o próximo slide. Então, aqui nós vamos falar exatamente do primeiro momento do diagnóstico, que é a consulta ambulatorial oftalmológica. Nessa consulta, através da anamnese, né, que é a conversa do paciente com o médico, e do exame clínico, né, oftalmológico, a gente vai definir se esse paciente ele tem uma suspeita ou não. Tá? Então, a suspeita começa desde a anamnese, quando o paciente nos conta, né, possíveis fatores que podem ser fator de risco, como a gente falou na aula de fator de risco, e nós vamos levar isso em consideração na hora de fazer um exame dele propriamente dito. Então, numa consulta de rotina, o que mais nos chama atenção para glaucoma é a pressão que a gente mede durante o exame, tá? Que normalmente a gente considera ela uma pressão elevada, acima de 21 milímetros de mercúrio. Isso não quer dizer que não exista pacientes com glaucoma com pressões menores que isso, é até muito comum, tá? Mas para efeito de chamar a atenção, tá? Como um fator isolado, a gente considera acima de 21. E também as alterações do nervo óptico. Tá? As alterações do nervo óptico a gente avalia normalmente ao aumento da escavação. Como eu falei na primeira aula de introdução, né, a escavação é esse buraco que a gente tem aqui dentro do nervo óptico, que é isso tudo aqui, ó, de onde os vasos saem. Então, teoricamente, pacientes com aumento desse buraco e outras alterações mais sutis, né, que é difícil a gente mostrar aqui para pessoas leigas, mas que geram alterações que vão levar uma suspeita maior de glaucoma. Eu coloquei essa imagem aqui porque você vê que nesse olho à sua direita, onde eu estou mostrando com a setinha, a gente tem um buraquinho pequenininho, enquanto no de cá a gente já tem um buraco um pouco maior, que nos faz suspeitar mais de glaucoma e levar isso como algo relevante para solicitar uma propedêutica de glaucoma. Então, a partir do momento onde a gente suspeita de glaucoma, eu preciso fazer uma propedêutica nesse paciente para montar o quebra-cabeça e definir se de fato isso é só uma suspeita ou se isso é glaucoma de fato e como tratar esse paciente. Então, vamos para o próximo slide. O próximo slide aqui a gente mostra quais são as propedêuticas de rotina no glaucoma, né? Até existem outros exames,
mas que a gente usa em casos mais específicos. Ele não entra na rotina da propedêutica de glaucoma. Então, a rotina de propedêutica de glaucoma hoje ela se resume na gonioscopia, na curva diária de pressão, no campo visual, na retinografia do disco óptico, na paquimetria corneana e na tomografia ou OCT do disco óptico. Então, agora eu vou falar de cada um deles. A gonioscopia, tá, é o exame que a gente mostra através, né, dessa imagem aqui, onde a gente coloca uma lente no olho do paciente e nós vamos examinar o ângulo do paciente, tá? Esse exame aqui é que faz com que o médico consiga saber, né, como eu falei na aula passada, se o paciente tem um glaucoma de ângulo aberto, se ele tem um glaucoma de ângulo fechado. Muitas vezes ele descobre por aqui se esse paciente tem um glaucoma secundário, tá? A traumas ou glaucomas neovasculares, né? Que são secundários muitas vezes a diabetes e a oclusões no fundo do olho. Então, esse exame ele é de suma importância para nos ajudar a definir o tipo de glaucoma que o paciente tem, tá bom? Então, o próximo é a curva diária de pressão, tá? É aquele exame que às vezes o paciente não gosta muito, porque ele fica de castigo no consultório, medindo a pressão algumas vezes ao dia, tá? E por que a gente precisa medir a pressão algumas vezes ao dia? E não serve igual quando a gente faz na consulta de rotina, né? Aquela pressão que a gente mede uma vez só. Porque a pressão no olho, ela pode variar ao longo do dia em alguns horários. Então, se a gente tem mais de uma aferição, é mais fácil que a gente detecte momentos em que a pressão possa surgir mais alta, né? Então, é por isso que a gente realiza esse exame, tá bom? Nós temos também a campimetria computadorizada, né? O mais conhecido como campo visual. Esse exame ele é muito importante tanto no diagnóstico do glaucoma como no acompanhamento do glaucoma, tá? Porque ele mostra, de fato, quanto que o paciente está enxergando. É um exame funcional, ele mostra a função da visão, quanto que esse paciente enxerga, tá? E se ele está piorando na função ou não. Então, eu particularmente gosto muito desse exame, principalmente para acompanhamento, né, para avaliar a progressão. É um exame que me ajuda muito a ver se aquele paciente ele está evoluindo ou não, se eu preciso mudar o tratamento dele ou não, tá bom? Então, vamos para o próximo. O próximo é a retinografia do disco óptico. O que é a retinografia? Nada mais é do que aquele exame que a gente faz lá na consulta ambulatorial, né? Que a gente suspeita do glaucoma, né? Que a gente vai ver o nervo óptico, né? Que essa estrutura, nesse caso aqui, ó, à direita, nós temos um paciente com glaucoma com a escavação grandona. Olha aqui para vocês verem em comparação ao olho do lado de cá, que não tem essa mesma escavação, esse buraco deste tamanho grandão. E por que a gente faz uma retinografia dele e não serve só aquela imagem que a gente teve na consulta? Porque esse nervo óptico ele pode mudar ao longo do tempo, né? Essa escavação pode crescer, né? Posicionamentos dos vasos podem mudar e essas mudanças elas nos ajudam a nos mostrar se o tratamento está sendo bem feito ou não. Né? Então, a retinografia, que é uma foto que a gente tira desse nervo óptico, ela é um registro que vai ficar documentado e quando eu fizer um novo exame, eu vou ter um ponto de comparação entre esse tempo, entre a primeira foto e a segunda foto e vou ver se tem alguma mudança ou não, porque a gente quer que não tenha, né? Porque isso vai mostrar que o nosso tratamento está sendo efetivo. E caso tenha, vai nos ajudar a melhorar o tratamento da melhor forma possível. Então, daí que é importante você ter uma retinografia, né? Porque o médico ele não vai lembrar daquele exame exatamente há um ano atrás. Então, isso serve de documento. Então, é um exame que eu acho muito importante. Outro exame é a paquimetria corneana. Por que a gente faz a paquimetria corneana? Primeiro, porque pacientes que têm córneas finas, ele é um fator de risco para glaucoma por si só. Mas mais além disso, porque a paquimetria, ela me mostra qual a espessura da córnea. E isso é importante porque quando a gente mede a pressão do olho, a gente mede de forma indireta. Então, córneas mais finas, normalmente, o paciente ele tem uma pressão maior do que aquela que o exame mostra. Então, a córnea fina, ela subestima a pressão. Então, é importante a gente saber para a gente ver se aquela pressão é de fato aquilo mesmo ou se no caso de uma córnea fina ela vai ser mais elevada. E o contrário serve
para uma córnea mais grossa, né? Às vezes o paciente tem lá uma pressão alta no seu exame, né, na consulta ambulatorial, que vai justificar uma propedêutica de glaucoma, mas na hora que a gente faz a paquimetria, ele tem uma córnea tão grossa que na hora que você vai ver, aquilo é irrelevante para a gente fechar um diagnóstico de glaucoma, e ele só tem uma pressão alta aparente por causa dessa córnea mais espessa. E por último, nós temos a tomografia, o OCT, que foi o último exame que entrou na propedêutica do glaucoma, né, nos últimos anos, e que tem nos ajudado absurdamente. Por quê? Porque a tomografia, o que ela faz? Ela quantifica para mim a quantidade de célula que tem nessa região aqui, em volta do nervo óptico. Então, ela vai pegar aquela retinografia que a gente fez, né, que é um exame subjetivo, que eu vou ali apenas, né, olhar para ela e achar as informações. No caso da tomografia, ela quantifica isso para mim. Então, ela vai me ajudar muito, né, porque pequenas alterações no glaucoma já podem ser percebidas através da propedêutica de glaucoma com o OCT, a tomografia, fazendo parte dessa propedêutica. E também ela me ajuda na progressão, porque às vezes o paciente ele tem uma perda, né, da quantidade de fibra que nos faz enxergar, muito pequena, que a gente ainda não consegue ver alteração na retinografia, e também não apareceu alteração no campo visual, mas a tomografia muitas vezes pega. Então ela vai nos ajudar nesse sentido. Então, só passando para o próximo slide, né? Com esses exames todos, nós oftalmologistas especialistas em glaucoma, a gente consegue descartar um diagnóstico de glaucoma, né? Às vezes um paciente que ele por algum motivo foi suspeitado por um colega generalista em oftalmologia ou pela gente mesmo, e também a gente consegue fechar um diagnóstico, né? Às vezes a gente também fecha um diagnóstico como suspeito. Né? Você pode perguntar, pô, senhor doutor, a gente faz esses exames todos e mesmo assim, muitas vezes o oftalmologista não tem como falar que nós temos glaucoma com certeza? Sim, é verdade, no primeiro momento sim. Então, esses pacientes, eles precisarão ser acompanhados. Alguns deles, quando a suspeita é muito grande, a gente inclusive já trata, tá? Principalmente pacientes que têm um risco maior de progressão, tá? E também tem os pacientes que a gente confirma o diagnóstico, né, e que já vai iniciar o tratamento. Então, o tratamento que vai ser iniciado, ele vai depender muito do que a gente achou nos exames desse paciente, tá? Então, esse paciente pode iniciar o tratamento com colírios, com lasers e muitas vezes até, na verdade não muitas, né? Algumas vezes até com cirurgia, dependendo do estágio que a gente encontra esse paciente. Mas normalmente, hoje em dia, né, a gente inicia o tratamento ou com colírio ou com laser, que isso nós vamos explicar nas próximas aulas, quando a gente falar do tratamento propriamente dito. Tá? Então, aqui já terminou a nossa aula. O nosso próximo tema é o tratamento clínico no glaucoma, né? Ou seja, nós vamos falar praticamente aí dos colírios, né? E algumas medicações, né? De comprimidos e endovenosas também, né? Em relação ao tratamento do glaucoma, né? A gente agradece aqui mais uma vez, né? Vocês terem assistido a nossa aula. E pede para aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal no YouTube, né? E também para nos seguir nas nossas redes sociais, né? E quem tiver alguma dúvida ou que tiver alguma assim, sugestão de tema, né? Nos mande, nos envie, que nós teremos o maior prazer de criar outros temas, né? Temas às vezes mais específicos em cima da dúvida de vocês, para a gente ir sanando essas dúvidas e vocês cada vez mais terem um conhecimento maior na área de glaucoma. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.